Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Aldenise. Espero que todos estejam bem e em casa, não é isso? Então, hoje nós vamos estudarmos classes gramaticais, ou seja, nós vamos revisarmos as classes gramaticais, não é isso? Porque cada ano que eu começo as nossas aulas, eu tenho esse cuidado de estar revisando com vocês as classes gramaticais, que é imprescindível para vocês saberem analisarem uma oração, ok? Vamos lá. Classes de palavras. Todos nós conhecemos a língua portuguesa, falamos em língua portuguesa, escrevemos em língua portuguesa, pensamos em língua portuguesa, não é mesmo? Então, usamos todos os dias as palavras variáveis e invariáveis. O único problema é que usamos as palavras todas de uma vez, unidas, formando frases para poder comunicar algo e nem reparamos se elas são variáveis ou invariáveis. Nossa intenção é só comunicar, não é isso? Então eu vou fazer a pergunta para vocês. Ainda sabem, né? Ainda relembram o que são palavras variáveis? Isto, que variam, muito bem. Invariáveis, que não variam. Quando eu digo variar, é em gênero, número e grau, tá ok? Então, porém, quando estudamos a língua portuguesa, podemos reparar esse detalhe, pois aprendemos a conhecer palavra por palavra para compreender a formação estrutural da nossa linguagem. Por isso, aqui vamos nós estudar as classes de palavras. Vamos relembrar, não é isto? Começamos com saber quantas e quais são as classes gramaticais. Isto, são 10, muito bem. Então, destas 10, 6 são variáveis, não é isso? E 4 invariáveis. Dentre as classes variáveis, nós temos adjetivo, artigo, substantivo, numeral, pronome e verbo. Ou seja, são aquelas palavras que podem ser flexionadas na forma para indicar o gênero, ser masculino ou feminino, o número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou primeira, segunda pessoa do plural. Qual o tempo? Se está no presente, no pretérito ou no futuro. E o modo, não é isso? Se está no modo indicativo, no modo subjuntivo, né? E no modo imperativo. E as invariáveis, que são as preposições, advérbio, conjunção, interjeição. Ou seja, elas não se flexionam, não admitem gênero, número, pessoa, tempo e modo. Ok? Até aí está tudo ok? Ótimo, né? Vocês estão relembrando, não é isso? Muito bem. Então, aqui nós elencamos as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção, verbo e interjeição, e vamos agora relembrar cada uma delas. Lembrando-se que nós já sabemos, não é isto? Vocês estão relembrando. Substantivo. O que é substantivo? Isto é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidade e ações. Então, tudo que está ao nosso redor, simplificando, são substantivos. Homem, Pedro, Brasil, animal, cavalo e etc. Então, tudo que está ao nosso lugar, ao redor, são substantivos. Adjetivo, que ainda lembra? Isso, Aldenise, são qualidade. Isto, muito bem. Adjetivo é a palavra que dá qualidade, característica a um substantivo. Então, eu tenho aqui homem. Bom, homem é um. Isto, substantivo. Ótimo. E bom, adjetivo. Pessoa, doente. Pessoa, substantivo. Doente, adjetivo. Mulher, honesta, alta, bonita, não é isso? Dia chuvoso, claro, ensolarado. Carro, sujo, limpo. Então, essas qualidades que vocês vão atribuir ao substantivo, vocês a classificam como isto, adjetivo. Muito bem. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinido. Não é isso? Então, os artigos
se divide em dois, artigos definido e indefinido. E ainda lembra quais são os artigos definidos? Isto, muito bem. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Que é o substantivo que é determinado de forma precisa. Por isso que eu sempre digo que quero que você seja o estudante. Não é isso? Porque vocês vão se diferenciar dos outros demais. Por isso que é importante. Indefinidos é que determina de maneira vaga e precisa. Quais são? Uns, uma e umas. Não é isso? Apresenta no gênero feminino e masculino e no número plural e singular. Por isso que artigo é uma classe de palavra variável. É isso? Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes, né? Eles se dividem em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos, de tratamento, não é isso? Então, quais são os pronomes pessoais? O caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ó, aliás, eles. Então, e os pronomes de tratamento, né? Quais são os pronomes de tratamento? Você, senhor, senhora, senhorita, Vossa Alteza, Vossa Majestade. Então, todas essas formas de tratamento são pronomes pessoais. Quais são os pronomes possessivos, que indica posse? Meu, minha, teu, tua, seu, suas, vossos, vossas. Ótimo. Demonstrativos, que demonstra este, aquele, aquilo. Indefinidos, certo, nenhum, algum, todo, ótimo. Interrogativos, quanto, quais, quem, onde. Relativos, que, o qual, cujo. Todos esses aqui são pronomes. Muito bem. O numeral, que indica o número ou posição das coisas, né? Se divide em 4. Quem ainda lembra? Muito bem. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Quais são os números cardinais? 1, 2, 3, 1000, 2000, etc, né? 2000, né? Ordinal, primeiro, segundo, milésimo, quinquagésimo. Multiplicativo, duplo, quádruplo, triplo, quíntuplo e assim vai, né? Meio. Fracionário, meio, terço, quarto. Então, esses são os numerais, que faz parte da língua portuguesa e é uma classe de palavra, tá ok? Advérbios são palavras invariáveis, lembra? Que é uma das palavras invariáveis, que funciona como modificador de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Os advérbios desempenham a função de complemento circunstancial. Então, vai dar sempre uma circunstância, ou seja, de tempo, de lugar, de modo, não é isso? Exemplo, utilização junto de um verbo. Então, quando um advérbio está junto de um verbo. A moto anda depressa, o carro anda mais. Então, quais são os advérbios nessas orações? Então, aqui, depressa, isso, né? É o modo. Mais, é a intensidade. Adjetivo, ela é muito bela. Qual é o adjetivo nessa oração? Hein? Quem poderia me dizer? Ela é o quê? Fôssemos analisar morfologicamente, não é isso? Ela, pronome, ótimo. É verbo, parabéns, muito bem. É o verbo ser conjugado, não é isso? Muito, advérbio, né? Advérbio de intensidade. E bela, adjetivo, ótimo. A biblioteca é pouco espaçosa. A lesma anda muito devagar. Então, aqui vocês têm os exemplos dos advérbios. A preposição é uma palavra também invariável que liga dois termos da oração, subordinando uma à outra. A preposição dá uma subordinação de uma com a outra. Exemplo, gostava de flores, né? Morava em Paris. É um problema fácil de resolver. Olhei para ele, esperava por você. Então, de, em, de, para e por são preposição. Ótimo. Conjunções são palavras também invariáveis, né? Que nós vamos estudar bem minuciosamente as conjunções, né? No decorrer do nosso ano letivo, que serve para conectar orações, estabelecendo entre elas uma relação de dependência ou simples de coordenação, não é isso? Então, elas vão estabelecer, elas vão unir duas orações, pode ser uma ideia de dependência ou uma simples coordenação. Quais são as conjunções aqui que nós temos exemplo? Então, portanto, pois, como, mas, e, embora, porque,
Entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja conforme, entre outras e bem outras conjunções, tá ok? Então, são as palavras que dão a ideia de conectar as orações entre si, ok? Até aí tá tudo ótimo? Certo, vamos continuar. Verbo. Isto, muito bem. É esse aí que eu gosto de pegar vocês mesmo, né? Vocês já sabem que eu sempre falo para vocês. O que é verbo? Parece que eu estou escutando vocês falar, né? Muito bem. É a palavra que indica o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza, né? Então, é a palavra que indica uma ação praticada ou sofrida pelo sujeito, fato que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito, o fenômeno da natureza. Simplifique, como eu sempre simplifico para vocês. Verbo é a palavra que indica o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza. Ok? Então, vamos lá para os exemplos. Os empresários reuniram-se com o governador. Qual o verbo aqui? Reuniram-se. Ação. Os negócios foram cancelados pela empresa. Então, quais são? Isso, foram, né? Ação. Os servidores públicos precisam de auxílio. Qual falta? Ação? Precisam. As escolas estão avançadas, né? Qual estado? Estão. O menino está triste. Qual o verbo? Está. Chove muito nessa região. Qual o verbo? Chove. Fenômeno da natureza. Então, verbo é a palavra que indica o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza. Não esqueça jamais, tá ok? Vamos precisar muito dessa definição no decorrer das nossas aulas. Interjeição é a classe de palavra que exprime o quê? Emoções, sentimentos, psiu. Então, quando exprime sentimento ou emoções, nós temos uma interjeição, não é isso? E obrigada. A nossa atividade vai estar na plataforma, tá ok? Façam no caderno, prestando atenção. Qualquer dúvida é só me procurar no meu privado, que estou à total disposição de vocês dentro do nosso horário, tá ok? Por um bem maior, fiquem em casa, se cuidando, tanto a você, como os entes queridos e amigos, tá ótimo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.